BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa. Boa noite. A obra do túnel submerso entre as cidades de Santos e Guarujá, no litoral de São Paulo, teve hoje a primeira audiência pública. As informações com Paulo José Ribeiro. A ligação seca entre Santos e Guarujá é aguardada há quase 100 anos. A expectativa é que o atual projeto facilite a logística entre duas das principais cidades da Baixada Santista, ampliando o tráfego de veículos e promovendo a expansão e o desenvolvimento do Porto de Santos. E os problemas da falta de energia em São Paulo podem levar a mudanças na lei de concessões. É o que está sendo discutido lá em Brasília. E a gente fala ao vivo de lá com a Marília Sena. Oi, Marília. Oi, Núria. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, comparou a empresa de energia elétrica Enel a uma laranja podre e o caso pode ganhar força no Congresso Nacional. Notícia de inovação no Porto de Pecém, de sustentabilidade no Porto de Itapoá e sobre a ampliação dos serviços da Anvisa no Porto do Açu. Tudo isso em 30 segundos. Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira. A audiência pública sobre o túnel submerso que vai ligar Santos e Guarujá aconteceu hoje no litoral de São Paulo. Quem acompanhou foram os repórteres Paulo José Ribeiro e Rodrigo Silva. A Associação Comercial de Santos recebeu a primeira das 3 audiências públicas que serão realizadas nesta semana. As sessões têm o objetivo de receber sugestões e contribuições para o projeto, estudo, edital e contrato. Foram feitas 30 participações com questões relacionadas ao impacto ambiental, desapropriações, estrutura do projeto, entre outras. A principal discussão pautada foi o modelo do projeto da Dersa, que é o formato utilizado para a construção do túnel. Um outro modelo havia sido sugerido pela Autoridade Portuária de Santos, visando diminuir o impacto nas desapropriações causadas pela obra, mas ele foi descartado. A escolha pelo projeto da Dersa, resgatado pelo governo do estado, gerou protestos por parte dos moradores dos bairros do Macuco e Estuário, em Santos, regiões que devem ser as mais afetadas. A Prefeitura de Guarujá também solicitou que a entrada e saída do túnel tenha conexão com a Cônego Domênico Rangoni, para evitar que os caminhões circulem em vias urbanas. Esse é o primeiro receio que as pessoas têm, do projeto não ser alterado. Muito pelo contrário. As audiências públicas trazem exatamente essa possibilidade e esse momento e a gente ressalta muito que esse é muito importante, que as pessoas participem e deixa consignada a sua posição, deixa consignada a sua contribuição. A Prefeitura de Santos já colocou as suas premissas para o governo do estado em relação ao projeto, ou seja, que haja o mínimo ou desapropriação zero na cidade de Santos. Não queremos viadutos dentro da área urbana e também os problemas de mobilidade urbana. Nós vamos tirar 25 mil automóveis do eixo da Ponta da Praia, trazendo para os bairros do Estuário, Macuco, Afonso Pena. O projeto da parceria público-privada do túnel imerso ligando as cidades de Santos e Guarujá, no litoral de São Paulo, prevê investimentos de 5 bilhões e 960 milhões de reais por um prazo de 30 anos. A futura concessionária será responsável pela construção, operação e manutenção do túnel. A PPP faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos do Governo de São Paulo, no modelo de concessão patrocinada. Este é o maior projeto do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Atualmente, mais de 21 mil veículos cruzam diariamente as margens das duas cidades. A travessia é feita por meio de balsas.
A ligação seca entre Santos e Guarujá é aguardada há quase 100 anos. A expectativa é que o atual projeto facilite a logística entre duas das principais cidades da Baixada Santista, ampliando o tráfego de veículos e promovendo a expansão e o desenvolvimento do Porto de Santos. A expectativa é que o leilão para a concessão seja feito até o final do ano e que as obras comecem em 2025. É uma obra de natureza mista, seja infra-rodoviária. Ela impacta positivamente nas operações portuárias, agilizando principalmente o transporte de mercadorias entre a margem. Ela impacta positivamente no meio ambiente e principalmente nas questões sociais. As pessoas que moram nas palafitas, por exemplo, serão acomodadas de forma digna graças ao progresso que fará a implementação dessa obra. Como é um processo que tem sido muito participativo, muito aberto, e já tinha sido trazido aqui para o CAP, né? A gente já tinha discutido as soluções que estão sendo apresentadas agora, que foram apresentadas hoje, né, durante a audiência pública. Eu acho que a gente já conseguiu um alinhamento muito bom aqui dentro do CAP. As próximas audiências acontecem na quinta-feira, no Teatro Municipal Procópio Ferreira, no Guarujá, e na sexta-feira, na Autoridade Portuária de Santos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já garantiu que irá incorporar as propostas apresentadas nas audiências, especialmente em relação à margem esquerda, onde fica a cidade de Guarujá. Tem essa análise, esse período de análise de contribuições, a partir daí a gente pode já começar a pensar em publicar o edital. Por isso que eu falo, é possível publicar o edital ainda esse ano, ter o leilão acontecendo no final desse ano e início do ano que vem. É perfeitamente possível. A gente está pensando, nós estamos falando de uma obra de grande porte, que tem a sua complexidade técnica, construção de doca seca, montagem das peças, transporte das peças, dragagem, que é uma atividade crítica, né, deposição dessas peças no fundo do canal, né, a montagem do túnel propriamente dito. É uma obra de 5 anos. Então, se a gente licita esse ano e a gente começa esse empreendimento em 2025, a gente está falando de algo que vai ficar pronto em 2030. A gente lembra que amanhã tem outra audiência sobre o túnel no Teatro Procópio Ferreira, no Guarujá. Na sexta-feira, a audiência acontece na sede da Autoridade Portuária de Santos. Só depois de recebidas as sugestões e contribuições públicas é que o edital é lançado para a licitação da obra. A previsão do governo de São Paulo é iniciar a construção a partir do ano que vem. E o Tribunal de Contas da União aprovou hoje os planos de outorgas para 2 rodovias federais. O primeiro é o trecho da BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares, em Minas Gerais, que também é conhecido como Rodovia da Morte. As obras de ampliação de capacidade deixarão de ser da concessionária e serão delegadas ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. O outro trecho fica na BR-040, na chamada Rota dos Cristais. Serão transferidos para a iniciativa privada quase 600 quilômetros de rodovias entre a capital mineira e a cidade de Cristalina, em Goiás. As constantes quedas de energia elétrica na capital paulista podem levar o governo federal a fazer mudanças nas leis de concessões. Esse foi o tema de uma discussão entre o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o Ministério de Minas e Energia, Alexandre Silveira, lá em Brasília. Assunto, então, para Marília Sena, que fala ao vivo da capital federal. Boa noite novamente, Marília. Oi, Núria. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Pois é, as falhas na distribuição de energia feitas pela Enel têm tomado de conta aqui do debate de Brasília. Hoje, pela manhã, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, comparou a empresa de energia elétrica Enel a uma laranja podre. Em conversa com jornalistas, ele prometeu ali melhorar, a lei das concessões. Vamos ouvir o que disse o ministro. A conversa foi no mesmo sentido do debate aqui hoje, demonstrar a nossa disposição de avançar modernizando os contratos de distribuição no Brasil, a fim de que a gente não possa deixar que uma laranja podre apodreça o resto do saco. Nós seremos extremamente rigorosos no processo de renovação, a fim de que a gente possa buscar principalmente a qualidade de serviço para o consumidor brasileiro, para que a gente possa preparar o setor de distribuição para o novo momento que vive o setor energético do Brasil, que é o setor da transição energética. Hoje, as distribuidoras são medidas, a qualidade do serviço das distribuidoras,
ou por área de concessão ou por estado. Nós queremos diminuir a base regulatória, ou seja, nós queremos medir por bairro ou por regiões menores, a fim de que haja uma percepção social sobre a qualidade desse serviço. E esse debate, Núria, voltou à tona hoje porque ontem o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, passou a tarde aqui em Brasília tentando resolver essa questão. Primeiro, ele visitou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e entregou um projeto de lei que sugere mais autonomia dos municípios para a fiscalização dessas concessionárias. Segundo ele, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, prometeu celeridade aí na tramitação desse processo. Depois, ele foi ao Ministério de Minas e Energia conversar com o ministro Alexandre Silveira e também recebeu apoio ao pedido dele do próprio ministro, que prometeu entregar um decreto para melhorar aí a avaliação, né, a fiscalização dessas empresas de energia elétrica pelos municípios aí pelo país. Prometeu entregar esse decreto à Câmara dos Deputados, que é por onde qualquer alteração na lei começa a tramitar. Então, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, estão empenhados aí em mudar essa legislação das concessões. Lembrando, Núria, só um detalhe, que de 2025 a 2031 chegam ao fim 20 contratos de concessões de distribuição de concessões de energia elétrica. Então, o ministro e o prefeito viram uma boa oportunidade, né, para começar a mudar isso, já que 2025 é ano que vem. E lembrando também que esse ano é ano de eleições municipais, então Ricardo Nunes está concorrendo aí à reeleição e está correndo atrás de resolver isso, já que isso afeta muito os paulistas. E está ali um embate no Ministério de Minas e Energia, porque Guilherme Boulos também está correndo atrás de resolver essa situação da Enel em São Paulo, mas Ricardo Nunes foi mais rápido, levou ali uma proposta de lei, né, de mudança de lei para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e saiu na frente, com aí o compromisso de Alexandre Silveira e de Arthur Lira para ajudar a tentar mudar essa situação. Esse projeto ainda não foi protocolado, foi entregue um texto ali, uma sugestão para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e agora, é claro, depende da boa vontade do presidente da casa, e aí a gente vai acompanhando essa situação da Enel aqui em Brasília. Núria. Obrigada, Marília. Boa noite para você. Até amanhã. O Ministério Público Federal pediu a suspensão das multas cobradas aos motoristas pelo sistema de pedágio Free Flow na rodovia Rio-Santos. A cobrança foi autorizada pela ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, mas é considerada abusiva por alguns motoristas que entraram com ações judiciais. Entre os pontos citados pelo Ministério Público está a revisão do sistema para que os usuários consigam acessar o serviço com segurança. O Free Flow é um sistema de cobrança de pedágio sem cabines, o motorista passa diretamente pelo pórtico e a cobrança é feita por meio de tags instaladas nos veículos. O governo de São Paulo, inclusive, planeja implantar o sistema nas novas concessões de rodovias no estado. Ainda nessa edição, nós vamos falar sobre o Santos Export, fórum que vai discutir o Porto de Santos na semana que vem. A gente volta daqui a pouquinho. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer. Levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises,
O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira. Somos Modal GR. A tecnologia está em constante transformação. Nós também, desde 2015, impulsionamos negócios com tecnologia de resultado. Abraçamos a mudança para maximizar a eficiência e dar agilidade ao seu negócio com soluções personalizadas. Tecnologia é nossa forma de transformar o planeta e fazer com que nossos clientes acompanhem a evolução digital. Modal GR, tecnologia e inovação estão no nosso DNA. A Marinha do Brasil usou pela primeira vez uma embarcação de serviço autônomo, ou seja, sem tripulação humana, para atualizar cartas náuticas. O projeto Guará foi criado pelo Porto de Pecém, no Ceará, que contratou uma empresa para fazer as sondagens junto ao Centro de Hidrografia da Marinha. Foram realizadas uma batimetria multifeixe e um estudo de sísmica rasa na área de fundeio dos navios petroleiros e na área interna do porto. Foram mais de 147 horas de sondagem e 1.270 quilômetros navegados. Vamos ver o que mais é destaque nessa quarta-feira pelo Brasil? A balança comercial do agronegócio de São Paulo teve alta de 23,4% no primeiro trimestre de 2024, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os números são do Instituto de Economia de Agricultura e Abastecimento do Estado. As exportações do agro paulista somaram 6,81 bilhões de dólares. O Estado liderou as exportações do agronegócio no primeiro trimestre, ficando à frente do Mato Grosso. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou ontem que as obras do trecho do Rodoanel Norte vão começar no próximo dia 25 de abril. Ele confirmou que a concessionária Via Ápia e o Estado vão entregar o trecho dentro do prazo do contrato, que é de 2 anos. Então, o leilão que nós fizemos ano passado, a empresa tinha até setembro para apresentar o projeto executivo, já apresentou o projeto executivo, já contratou EPCista, etc. E as obras, então, começam a partir da Dutra, agora dia 25 de abril. Então, eles começam da Dutra em direção a Guarulhos. A ideia é que em setembro do ano que vem a gente já comece a dar funcionalidade ao Rodoanel, fazendo essa ligação Dutra-Fernão Dias, e que em 26, portanto, a gente consiga cumprir aquele cronograma de estar com esse leilão, com essa obra também concluída. O trecho norte do Rodoanel é a última parte do anel rodoviário Mário Covas, via expressa ao redor da Grande São Paulo. A expectativa é que a obra reduza a circulação de 18 mil caminhões diariamente dentro da capital paulista. 45 caminhões foram autuados durante fiscalização do Ministério do Trabalho em empresas que atuam no Porto do Rio e no de Itaguaí, no Rio de Janeiro. As condições de trabalho ofereciam riscos aos motoristas. Mais de 80 caminhões foram abordados. A segunda fase da Operação Porto Seguro é um desdobramento das ações que apuram denúncias sobre os desrespeitos às leis trabalhistas. A Receita Federal apreendeu 173 celulares da marca iPhone com um passageiro que desembarcou no aeroporto de Recife, em Pernambuco. Ao todo, os aparelhos estavam avaliados em R$500 mil. Eles foram encontrados em 2 malas, sem nota fiscal. O passageiro chegava no aeroporto vindo de São Paulo. Ele foi autuado por descaminho. Uma tempestade inundou o aeroporto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Os aviões tiveram que trafegar sobre a água. As operações chegaram a ser suspensas por causa do grande volume de água.
No total, foram registrados quase 120 milímetros de chuva em um único dia. A nova frota de vagões da VLI já está operando na Ferrovia Norte-Sul. Ao todo, são 168 novos vagões que estão no Corredor Norte. Eles percorrem os estados de Tocantins até o Maranhão, pelo tramo norte da ferrovia e pela estrada de ferro Carajás, onde a VLI opera por direito de passagem para chegar ao sistema portuário de São Luís. Tem mais notícia no portal bnews.com.br, vamos ver aqui no telão. A gente traz todas as informações sobre a audiência pública do túnel Santos-Guarujá, principalmente as questões aí que foram levantadas pela comunidade com relação às desapropriações de terra. Falamos aqui também lá na região Nordeste de um novo Porto Seco que pode ser instalado no município de Quixeramobim, que é lá no sertão central cearense. Temos informação do sistema Anhanguera Bandeirantes, que vai passar por obras, aproximadamente aí R$1 bilhão investidos pela CCE. Tem muito mais, você, claro, confere tudo em portalbnews.com.br. E olha só, a partir de hoje, o Porto do Açu, no norte do Rio de Janeiro, passa a contar com uma equipe dedicada da Anvisa. A agência oficializou a ampliação dos atendimentos presenciais na área do Porto Indústria, o que permite que o Açu entre na lista de portos autorizados a emitir o certificado sanitário de embarcação junto à Organização Mundial de Saúde, OMS. Até então, alguns dos processos que envolviam a inspeção da Anvisa eram realizados somente em Macaé, que fica aí cerca de 42 quilômetros de distância pelo mar do Porto de Açu. Agora, a agência vai realizar atendimento presencial no complexo para as inspeções que são demandadas pelos 11 terminais instalados e também pelas embarcações atracadas no porto. A seguir, tem reportagem sobre o Santos Export que vai acontecer na próxima semana. Fique com a gente. O que move o seu mundo? O nosso é movido pelo que carregamos. Movimentamos a eficiência e impulsionamos os negócios. Movimentamos o desenvolvimento e fortalecemos a região. Movimentamos as oportunidades e nos conectamos com as pessoas. É assim que a sustentabilidade, o crescimento e o futuro viram presente em cada movimento. Portonave, movimentamos mais do que contêineres. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Seja bem-vindo à Transbrasa. Construir um legado requer tempo e energia. A Transbrasa chega aos seus 50 anos renovada. Ao longo do trajeto, construímos sólidas relações que transformaram a empresa no que é hoje. Conhecer as necessidades do mercado e acompanhar as inovações fazem parte da nossa história. Construímos relações que ultrapassam as dificuldades, pois gostamos do que fazemos e fazemos bem. Esse é o sucesso da Transbrasa. O Porto de Itapoá, em Santa Catarina, recebeu nesse mês uma certificação internacional que atesta que 100% da energia elétrica usada pelo terminal em 2023 veio de fontes renováveis. Ao todo, foram mais de 46 mil megawatts utilizados no ano passado.
E nesse ano, Itapoá deve se tornar o primeiro porto do Brasil a possibilitar a inclusão de créditos de carbono em suas operações. Além disso, o porto investiu mais de 25 milhões de reais em novos RTGs autônomos e vai ser o primeiro terminal da América do Sul a operar os equipamentos que consomem até 3 vezes menos combustível do que os convencionais. E em Brasília, hoje, os deputados federais e autoridades conselheiros do Grupo Brasil Export se reuniram para debater os próximos passos do grupo. Uma das principais pautas foi o Santos Export, evento que acontece nos dias 22 e 23 de abril. O maior porto do Hemisfério Sul num fórum que reúne as principais autoridades da infraestrutura brasileira. O Santos Export começa na próxima segunda-feira. Serão 2 dias para debater as principais soluções para o Cais Santista. A expectativa do Fórum Export é sempre muito grande, né? Porque dada a importância do Porto de Santos, né? O maior porto do Brasil, onde passa grande parte do nosso comércio exterior. Então é uma expectativa muito grande, nossa, né? Que estamos trabalhando no programa, tudo, e certamente das pessoas que vêm, que acessam o evento para escutar os temas que vão ser discutidos. O Conselho do Grupo Brasil Export se reuniu hoje na capital federal. No encontro, a presença do secretário de Negócios Internacionais do governo de São Paulo, Lucas Ferraz, no Santos Export foi confirmada. As discussões sobre os acessos ao Porto de Santos ganham força no Santos Export. Logo, no primeiro painel, serão debatidas a construção da 3ª pista da rodovia Imigrantes, que liga a Baixada Santista à capital paulista, além da FIPS, a ferrovia interna do Porto de Santos. A gente tem já a decisão da 3ª via de ligação Planalto-Baixada, mas é um investimento que demora a acontecer. A realidade. Nós temos FIPS, falando de ferrovia, de aumento de capacidade, de sair de uma capacidade de 50 para 90 milhões de toneladas, o que de certa forma alivia um pouco o rodoviário durante esse tempo de construção da 3ª via, mas temos a questão das perimetrais, que é uma questão do porto, tá certo? Que até agora não tem uma definição clara de obra das perimetrais, porque não adianta a gente fazer uma 3ª via, não é? Se o ambiente embaixo não estiver adequado também para receber esse crescimento. Porto de Santos, sendo o principal porto do Brasil e o maior complexo da América Latina, ele tem hoje algumas vamos dizer, deficiências de infraestrutura que precisam ser resolvidas, né? Entre elas a dragagem, os acessos. Eu acho que para o Porto de Santos continuar tendo o protagonismo que ele tem na América Latina e se consolidar como o principal hub da América do Sul, ele precisa resolver essas questões de infraestrutura. A obra do túnel entre Santos e Guarujá, a logística das cargas, o planejamento de soluções e o futuro do maior porto do país também estarão em debate no Santos Export. Obviamente o túnel é o assunto do momento e a gente vai também trabalhar esse aspecto porque ele é fundamental e eu acredito muito na sua realização. Ao contrário de outros que são céticos, eu acho que esse avanço e essa tecnologia é mais do que conhecida no mundo inteiro e nós no Brasil temos engenharia para isso, temos capacidade financeira para isso e o governo de São Paulo e o governo da União juntos podem e devem executá-lo no menor prazo de tempo possível. É um evento muito importante porque mexe diretamente com a nossa economia, a nossa capacidade de ampliar a exportação, a importação, o desenvolvimento econômico e a ampliação do Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, precisa ter toda a sua desenvoltura e potencial aproveitado. Um momento onde a gente pode trazer os empresários, as associações, os políticos que tomam decisão em relação a isso, participar dessa grande discussão. Então é fundamental a presença da Deep Road e a presença de todos os grandes players do segmento portuário. Santos vive um momento de transição, né? São vários assuntos a serem tratados, até das questões das áreas privadas, os investimentos privados, os investimentos públicos lá, como o túnel e tantas outras coisas, são importantes para a melhoria da mobilidade e para a melhoria de todo o complexo que
consequentemente, da logística brasileira. São dispositivos como retroporto, multiplicar as capacidades de acesso, aumentar o acesso ferroviário ao porto, para que este entorno esteja combinado com aquilo que faz o Porto de Santos. E essa iniciativa, a Santos Export, merece o nosso aplauso. Já se tornou um evento de referência, se discute aí o porto estrategicamente e se discute oportunidades de negócio. Vai ser um sucesso. Reforçando então, Santos Export acontece nos próximos dias 22 e 23 de abril, na segunda e na terça-feira, no Blumed Convention Center em Santos. O fórum, é claro, vai ser transmitido aqui na TV BNews. Por hoje a gente fica por aqui. Outras informações você encontra no nosso site, portalbnews.com.br. Siga a gente nas redes sociais, não se esqueça de se inscrever no canal da TV BNews no YouTube para acompanhar toda a programação, inclusive as nossas entradas no Conexão Brasil Export, com eventos especiais e transmissões ao vivo, com tudo que acontece no setor de infraestrutura, logística, portos e aeroportos. Uma ótima noite de quarta-feira para você, até amanhã! BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa.